Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos iniciar mais uma aula, em nome de Jesus. Graça e paz para todos que estão nos acompanhando aí pelo canal do YouTube, canal da igreja. Deus abençoe a tua vida. Canal do YouTube, canal da igreja. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Vamos iniciar essa aula? Deus abençoe a tua casa, a tua família. Vamos iniciar essa aula em nome de Jesus? Aí onde você está mesmo, feche teus olhos. Vamos fazer essa oração. Senhor nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, graças te damos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Estamos aqui neste momento, Senhor, reunidos em teu nome, para aprender um pouco mais da tua palavra. Deus, pedimos que o teu Espírito Santo, ó Pai, venha nos instruir, nos conduzir, nos dar um entendimento da tua palavra. Tudo que nós estamos aqui fazendo é para a honra e glória do teu santo nome. Deus, pedimos a ti, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é aquele que capacita, o Senhor é aquele que habilita. Então, que nesta noite o Senhor possa nos dar entendimento e compreensão da tua palavra. Estamos iniciando, meu Deus, mais uma disciplina, mais uma doutrina, e pedimos que o Senhor, por intermédio do teu Espírito, venha conduzir em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos que estão aí pelo canal do YouTube. Peço aos irmãos aí que compartilhem, né? Nos ajude a estar pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. Então compartilhe, irmãos, compartilhe aí no grupo da família, no grupo do trabalho, né? Coloque aí nos seus status, né? Nos ajude aí a estar propagando a palavra de Deus. Então hoje nós iremos dar início à quarta aula de teontologia, né? Eu coloquei aqui teontologia. Desde a primeira aula nós temos falado bastante sobre esta matéria, sobre esta doutrina, né? Nós temos a teologia sistemática, que é uma forma organizada dos ensinamentos. Então, teologia, tel, vem da palavra grega teos, significa Deus, e logia, da palavra logos, que é estudo. Então, teologia, estudo sobre Deus. Só que a teologia, ela é muito complexa, então há a teologia sistemática. A teologia sistemática é um estudo organizado, né? Só para relembrar os irmãos aí, que a gente já tem comentado muito sobre isso, falado muito nas primeiras aulas acerca de teologia. Então, teontologia é uma das doutrinas, é uma das disciplinas que estão dentro da teologia. Então, teologia sistemática, ela abrange, né, algumas doutrinas, ela traz um bojo de algumas doutrinas, como a tal que nós estamos estudando, teontologia. Aí nós temos cristologia, harmatologia, pneumatologia e entre outras, soterologia, né? Então, hoje nós estamos aí na quarta aula, provavelmente nós estaremos aí tendo mais uma aula só de teontologia, e aí nós já concluímos esse estudo sobre essa doutrina. Então, teontologia, né? Essa palavra teontologia, né? Tel, Deus, onto, ser, logia, estudo. Estudo acerca do ser de Deus. Aqui nós estamos estudando, né? De forma sistemática e específica a pessoa de Deus Pai. Já antecipando aí de antemão, passando para os irmãos, que nós teremos aí mais para frente o estudo cristologia, que nós vamos estudar sobre a pessoa de Cristo. Então nós temos aqui três temas. Primeiro, a unidade de Deus. Nós iremos falar sobre a unidade de Deus. Segundo, três pessoas distintas. Por que três pessoas distintas? Já é o terceiro tema, conceito da Trindade. Então, o conceito da Trindade, ele trata de três pessoas distintas. Três pessoas distintas, mas que se tornam uma. Nós já falamos isso daí, né?
um espírito, 3 almas, Pai, Filho e o Espírito Santo. Conceito da Trindade. Alguém pode até dizer assim, mas pastor, não tem a palavra Trindade na Bíblia. Não é porque não tem a palavra Trindade na Bíblia, irmãos, que isso aqui não seja um termo existente. A gente pode pegar, por exemplo, aí, né, como ponto de partida, o livro de Esther. O livro de Esther você não vê falando de Deus, mas não é porque não está falando de Deus que Deus não esteja no controle ou Deus esteja se manifestando naquele livro, né? No livro de Esther, ainda que não fale de Deus, nós vemos ali todo um trabalhar de Deus, nós vemos Deus ali de forma oculta, movendo as coisas, nós vemos o controle de Deus, não tem como dizer que Deus também não está atuando ali. Então, o termo Trindade é um termo usado, né, para que nós possamos entender um pouco aí sobre Deus Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. Talvez seja um assunto muito complexo, um assunto muito complicado até mesmo da gente poder estar estudando, mas o conhecimento todo ele é gradativo, né? A gente nunca vai ter todo o conhecimento de uma forma única. A gente vai ter o conhecimento conforme nós vamos nos relacionando com Deus. Então, esses 3 primeiros temas, unidade de Deus, 3 pessoas distintas e o conceito de Trindade, né? Podemos aí entender que quando fala da unidade de Deus, nós temos João capítulo 4, verso 24, que diz que Deus é Espírito, né? Então, nós vemos ali o Espírito é um, mas são 3 almas, e essas almas que é a personalidade de Deus, nos mostra que cada um deles tem a sua vontade, tem a sua atuação, assim como nós vemos Deus criando todas as coisas no Antigo Testamento, nós temos aí Jesus na obra da salvação, e nós temos o próprio Jesus dizendo que ele iria para o Pai, né? João 14, dizendo que ele ia nos preparar lugar, mas não nos deixaria órfãos e enviaria o outro Consolador. Atos capítulo 2, nós temos aí, né, a pessoa do Espírito Santo que desce, atua e depois dá aí o crescimento à igreja. E então esses 3 conceitos, esses 3 temas, né, unidade de Deus, 3 pessoas distintas e o conceito da Trindade. O conceito da Trindade ela foi falado um pouco mais no século, foi discutida, né, um pouco mais no século 2 e 3 aí da igreja. Aí nós temos lá o Concílio de Nicéia, nós temos Constantino, né, que vai tentar juntar a igreja com o Estado, nós temos Tertuliano, Agostinho, trabalhando muito acerca desse tema aí da Trindade. E aí eu coloquei aqui também na lousa algumas coisas que nós precisamos saber para que nós possamos aí mergulhar sobre este assunto. Então nós temos aqui, em primeiro lugar, teísmo, segundo lugar, deísmo, terceiro lugar, ateísmo, quarto lugar, gnosticismo, quinto lugar, agnosticismo, sexto lugar, monoteísmo, sétimo lugar, politeísmo, em oitavo lugar, unicismo. Amém? O seu irmão Wilber, pode sentar ali, fica à vontade, em nome de Jesus, tá bom? Eu já mandei a foto lá para os irmãos, estamos com os irmãos aí online, os obreiros da igreja, né? Nosso irmão Wilber aí também já está conosco aí. Eu antecipei aqui só falando acerca do termo teontologia, né? Que a gente tem a teologia, e a teologia ela vai abranger várias doutrinas, como a teontologia que nós estamos estudando. E aí nós temos, né, 3 temas, unidade de Deus, 3 pessoas distintas e o conceito da Trindade. Por isso que nós começamos por teontologia, depois vamos para cristologia e depois para pneumatologia, né? Para sustentar esse conceito de Trindade, vamos ver que são 3 pessoas, mas são um único Deus, são 3 pessoas distintas, né? Mas que nós entendemos que é um único Deus. Então,
Nós precisamos entender isso aqui. O que é teísmo, deísmo, ateísmo, gnosticismo, agnosticismo, monoteísmo, politeísmo e unicismo. O teísmo em si, ele acredita no único Deus. O único Deus supremo, mas ele não descarta a possibilidade de haver outros deuses. Como se fosse outros deuses mais fracos, mas ele tem um Deus supremo. Então, o teísmo, ele acredita nisso. Existe um único Deus supremo, mas ele também não descarta a possibilidade de haver outros deuses menores, mais fracos, né? Como se fosse, a gente vê na literatura, nós vemos nos filmes aí, a Grécia, né, que tem os deuses, tem os semideuses. Então, o teísmo, ele acredita mais ou menos isso, basicamente isso. Depois, mais para frente, nas outras doutrinas, a gente vai conseguir esmiuçar um pouco mais cada uma dessas coisas. Então, o teísmo, o único Deus supremo, mas não descarta a possibilidade de haver outros deuses. Aí nós temos o deísmo. O deísmo, ele acredita na existência de um Deus, mas que não tem nenhum vínculo com a humanidade. Ele acredita que Deus criou todas as coisas, né? Há um Deus que criou todas as coisas, mas esse Deus não tem nenhum vínculo, nenhum contato com o homem, com a humanidade. Por quê? Por esse Deus ser santo, por esse Deus ser superior, supremo, ele não pode se relacionar com o homem, que é um ser limitado, né? Limitado, pecador. Então, o deísmo acredita em um Deus, mas que esse Deus não tem nenhum vínculo, nenhum contato com o homem. O ateísmo, né, que dá origem aos ateus, que já ele é o precursor aí do deísmo, ele nega a existência de Deus. O deísmo acredita que existe um Deus que não tem contato com o homem, por causa do homem ser um ser tão inferior. O ateísmo já acredita que não existe um Deus. Ele nega a existência de Deus. O gnosticismo, ele acredita que a salvação é pelo conhecimento. O gnosticismo, ele é terrível. Ele quase que defende a mesma tese que o ateísmo. Porque você vai falar alguma coisa, ele quer que te prova, que você prova para ele quer que você explica para ele. Porque ele acredita que a salvação vem pelo conhecimento. Ele descarta, né? O gnosticismo, ele descarta qualquer relacionamento de religião, igreja, ele descarta. Isso para ele não tem valia. O gnosticismo, ele acredita que a salvação vem pelo conhecimento. Você, quanto mais conhecimento você vai adquirindo, você vai desenvolvendo, né, o seu ser. Ele acredita na reencarnação, que vai desenvolvendo aí o espírito até o momento da salvação. Aí, de contrapartida, a gente tem o agnosticismo, que ele é o contrário do gnosticismo. Já que o gnosticismo, ele acredita que a salvação é pelo conhecimento, o agnosticismo, ele acredita mais naquela tese de causa e efeito. Ele não acredita que você precisa se relacionar com Deus, ou que você precisa conhecer a Deus. Ele acredita que Deus está em tudo, né? Cadeira é Deus, as árvores é Deus, a terra é Deus, tudo é Deus, e tudo que você faz é causa e efeito, né? O agnosticismo, ele defende essa tese aqui específica, causa e efeito. Então, tudo que vai acontecer é reflexo daquilo que você fez, ou seja, eu tive uma ação, essa ação vai gerar uma reação. Isso é o que acredita o agnosticismo, né? Agora nós temos o monoteísmo, né, que é a crença no único Deus. Quem são os monoteístas? São judeus. Judeus, eles acreditam no único Deus, né? Então, quando você vai falar com um judeu, ele vai falar para você, não, só existe um Deus e ponto final. Está errado? De certa forma, não. Só que ele não compreende a revelação por completo, né? Eles descartam a possibilidade aí de Jesus ser Deus. Junto com essa turma aqui, ó, do monoteísmo, que acredita no único Deus, nós temos os judeus, e nós temos aí também de contrapartida um grupo que é muito conhecido, que são os testemunhos de Jeová. Eles acreditam que Jeová é Deus, né, Yahvé é Deus, e eles acreditam que Jesus é um profeta qualquer. Eles descartam a divindade de Jesus. Então, monoteísta, eles acreditam que só Yahvé é Deus, né, Yud, Re, Vav, Re, o Jeová. Então, eles descartam aí a possibilidade de Jesus. Por isso que os judeus, eles têm uma resistência muito grande aí para aceitar a divindade de Jesus. Aí nós temos em sétimo lugar, politeísmo.
Aí o politeísmo, eles acreditam em vários deuses, tem Deus para tudo. Deus para a chuva, Deus para o sol, Deus para tudo. Aí da onde surge aquela questão do panteão de deuses, que a gente vê na Grécia. Tem Atos, né? Atos, quando Paulo ele vai para a Grécia, lá ele vê o panteão de deuses. Então, é conhecido por esse termo, politeísta, né? É o politeísmo, acredita em muitos deuses. E aí, em último, nós temos os unicismos, né? Os unicistas. Os unicistas, eles acreditam em um Deus único. Só que diferente do monoteísta, porque o monoteísta, ele só defende que Jeová é Deus. O unicista já não. O unicista, ele acredita num só Deus em 3 manifestações. Então, eles vão falar que Deus, no princípio, se manifestou como Pai. No Novo Testamento, ele se manifesta como Filho. E hoje ele está conosco na pessoa do Espírito Santo. Ou seja, são 3 manifestações do mesmo Deus. Não estão tão errado. Só que eles acabam esquecendo que essas 3 manifestações são 3 pessoas distintas. Um Deus único, mas em 3 pessoas distintas. Pastor, é complicado. É complicado, é o que eu estou falando. Nós não tem como a gente aprender tudo isso daqui numa aula só, em um dia só. Então vai ser, o conhecimento ele é gradativo, né? Então com o tempo nós vamos aí compreender um pouco mais acerca disso. Agora eu queria ler um texto da palavra de Deus, para que nós possamos aí estar entendendo um pouquinho mais acerca daquilo que nós estamos falando. Livro do Êxodo, Êxodo capítulo 20. Livro do Êxodo capítulo 20, né? Espero aí que os irmãos também, pelo YouTube, consigam compreender. Não sei se está um pouco rápido demais. Se estiver um pouquinho rápido demais, os irmãos colocam aí no comentário, né? E a gente vai tentar ir um pouco mais devagar. Então, livro do Êxodo, capítulo de número 20, verso de número 2. Êxodo 20, verso de número 2. Olha o que está escrito. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então aqui nós vemos os mandamentos, Deus dando os mandamentos. Então quando a gente pega do capítulo 1 de Gênesis até o nascimento de Cristo, quando a gente pega esse intervalo do capítulo 1 do livro de Gênesis até o nascimento de Cristo, Deus ele se manifesta, ele se apresenta como o único Deus. Então, por isso que os judeus ele tem essa resistência de aceitar Jesus, porque olha aqui o mandamento que Deus está dando para Moisés entregar para o povo. Eu sou o Senhor, né? Teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terá outros deuses diante de mim. Então, essa é a revelação. Quando Deus ele se apresenta para Abraão, ele se apresenta como Yud-Heh-Vav-Heh, como Jeová, o eu sou. O eu sou ele fala para Moisés, mas é a mesma pessoa. Então, Abraão ele não teve o conhecimento de Jesus. Abraão não tem o conhecimento do Espírito Santo. Abraão conhece o único Deus, o Deus de Abraão, que hoje é o Deus do povo de Israel e é o nosso Deus. Então, esse povo que passou aqui, do capítulo 1 do Gênesis até o nascimento de Jesus, para eles o conhecimento que eles têm é que existe um Deus. Abraão conheceu um Deus. Moisés conheceu somente um Deus. Só que quando vem o nascimento de Jesus, aí Jesus ele vem revelando, né, o que estava oculto, o que estava escondido, o que Deus não tinha revelado ainda no Antigo Testamento, o que Deus não tinha revelado para os anjos, ele vem revelando. Olha também o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo de número 6. A gente sempre vai estar vendo aí Deus, ele deixando bem claro, explícito, né, a existência de um único Deus. Deuteronômio, capítulo 6, verso de número 4. Está escrito assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em casa, andando pelo caminho, deitado e se levantando. Então nós vemos Deus deixando bem específico isso aqui, ó. Só existe um Deus. Deus já está jogando por terra, anulando todas essas outras crenças, né? Em vários deuses, ou acreditando que Deus ele só criou. Tem uma teoria que fala assim que Deus é como um relojoeiro. Ele criou o universo, deu corda e deixa as coisas desgovernadas. Não. Deus está no controle de tudo, Deus se relaciona, Deus se comunica com o homem, por isso que é bom a gente estudar, por isso que é bom a gente estar sempre debruçado na palavra, estudando, meditando, porque nós vamos conhecer esse Deus que quer se relacionar conosco, esse Deus que criou o homem para se relacionar com o homem, né? E aí a gente vê, o nosso Deus ele é tão tremendo, tão maravilhoso, que desde as coisas mais simples, tudo é para a glória de Deus. Às vezes a gente não pode compreender ou não consegue compreender. Como que uma formiga pode ser para a glória de Deus? Mas quando a gente vê os detalhes, né? A forma que ela se manifesta na natureza, a importância que ela tem, o propósito que ela tem. Então a gente vê que é uma coisa muito complexa. Até nas pequenas coisas, Deus ele é glorificado. Deus é glorificado nas pequenas coisas, Deus é glorificado nas grandes coisas. Hoje a gente vê que o ar que nós respiramos, o salmista ele diz assim: deitei, dormi, tornei a levantar, porque o Senhor ele tem me sustentado. Então, o ar que nós respiramos já é um motivo, né, para a gente glorificar a Deus. Porque o que seria de nós sem o ar, sem o oxigênio? Nada. Então, assim, a beleza da criação não está somente em nós olharmos para o livro do Gênesis e falar assim, como que pode um Deus poderoso, um Deus transcendente, imanente, né, que pela força do seu poder ele sustenta as coisas e pelo poder da sua palavra ele criou. É bonito? É bonito. Mas o mesmo Deus que pelo poder da palavra criou todas as coisas, pela força do seu poder sustenta, é o mesmo Deus que todos os dias ele guarda a nossa vida, ele nos dá livramento, ele nos sustenta. Então tudo isso é maravilhoso, irmão, tudo isso é maravilhoso. Ó, eu queria ler mais um texto, 1 Coríntios capítulo 8, 1 Coríntios capítulo 8, que vai falar aí justamente da existência desse único Deus. Nós pegamos dois exemplos do Antigo Testamento, e agora nós vamos pegar um exemplo do Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo de número 8. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 8, o verso de número 4. Está falando ali acerca de alimentos que são sacrificados a ídolos. Olha o que diz no verso 4 do capítulo 8 do 1 Coríntios. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que os ídolos nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Pronto. Nós temos aí um Novo Testamento jogando por terra, né? Todo esse negócio de que Deus está em todas as coisas, tudo é Deus, para ser salvo tem que ser através do conhecimento, não precisa estar ligado a uma igreja, não precisa passar por essas aplicações que a palavra nos ensina, não. Paulo ele vem desconstruindo aqui toda essa tese aí de coisa sacrificada a deuses, a ídolos, né? Que às vezes as pessoas ficam com tanto medo aí de coisas sacrificadas a ídolo. Paulo está dizendo assim, ó, esses ídolos aí são tudo falso. Só existe um Deus, né? Aí ele fala aqui acerca da oração, né? Para a gente orar, para repreender aí todo o mal que foi feito. Ó, tem algo muito interessante, eu até deixei marcado aqui, Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, o apóstolo Paulo ele vai nos dar aqui um esclarecimento aqui muito bom acerca aí também
da Trindade. Ó, Hebreus capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Olha que interessante. Aqui a gente já começa a entender um pouco do conceito de Trindade. Nas aulas anteriores, ó, hoje é a aula 4, na aula 2, na aula 3, a gente falou de conceitos e preceitos, né? O que são conceitos e o que são preceitos. Então, aqui nós já temos o conceito da Trindade. Ainda que a palavra Trindade não é encontrada na Bíblia, mas nós entendemos, né? Nós já temos lá em Gênesis, Deus falando, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então já há uma pluralidade ali, não tem como negar. Com alguém ele estava falando. E se ele estava falando, façamos a nossa imagem, não, é fácil compreender que ele estava falando com outra pessoa igual a ele. Né? Agora nós temos aqui Paulo escrevendo aos Hebreus. Eu acredito que a carta dos Hebreus foi Paulo que escreveu, por isso que eu cito assim, Paulo escrevendo aos Hebreus. Olha o que está escrito. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, né? Falando aí dos pais da fé, os patriarcas. Ele falou pelos profetas, agora a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Falou para nós através do Filho, que é quem? Que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E eu acho isso aqui interessante, porque às vezes tem coisas que para nós é complicado de entender. Como, por exemplo, Jesus, né? Ele era um mistério oculto dentro de Deus. Agora, de uma coisa a gente pode ter certeza. Não foi só surpresa para nós que somos humanos, mas foi surpresa para os anjos. Porque você imagina, Deus, na eternidade, antes do Gênesis capítulo 1. Antes do Gênesis capítulo 1, verso 1, Deus estava lá na eternidade, chamado Kairos, né? Deus começa a criar o universo, Deus começa a criar os anjos. E quando Deus ele cria os anjos, eles acompanham toda a criação que vai vir no decorrer. Ele acompanha o Gênesis capítulo 1, o Gênesis capítulo 2, ele vai vendo ali Deus criando todas as coisas, trazendo à existência as coisas. Mas para eles que vê Deus criando tudo, imagina o impacto quando eles se deparam com o nascimento de Jesus. Porque para eles também é algo novo que está acontecendo. Porque Jesus era um mistério oculto dentro do Pai, no seio do Pai. Eles não sabiam. Então, quando Jesus se manifesta, para eles é novidade. Tem pessoas que não sabem, Mas Pedro, na carta, vai dizer que os anjos do Senhor, eles aprendem com nós. Ainda que a Bíblia fala assim que nós fomos feitos menores do que os anjos, só que nós fomos feitos menores do que os anjos em carne. Porque quando a gente receber o nosso corpo glorificado, nós seremos maior do que os anjos. E a maior prova disso daí é 1 Coríntios capítulo 6, não me falha a memória, quando fala que nós iremos julgar os anjos. Olha que tremendo. Acho que é 1 Coríntios capítulo 6. Isso mesmo, 1 Coríntios capítulo 6. Olha o que está escrito, do verso 1 em diante. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juiz perante os injustos e não perante o santo? Primeiro, Paulo já começa a quebrar, desconstruir aqui algo que isso aqui está faltando nos dias de hoje. Paulo está pegando no pé da igreja de Corinto, dizendo assim, olha, vocês ainda não entenderam, porque vocês vão para o juiz ímpio levar a causa do seu irmão. O seu irmão, você leva a causa do seu irmão diante dos homens, diante do juiz ímpio. Isso traz o que? Escândalo. Aí Paulo vai revelar agora para a igreja de Corinto o grau de responsabilidade que está para nós. Olha no verso 2. Não sabeis vós que os santos hei de julgar o mundo? Isso aqui já vai desconstruir um monte de picuinha. Paulo está querendo acabar com as picuinhas dentro da igreja. Paulo está dizendo assim, enquanto vocês estão levando causa de vocês, de dentro da igreja, para o ímpio resolver, para o juiz ímpio resolver, ele está falando assim, não sabe vocês que tem tanta autoridade sobre vocês, que vocês irão julgar o mundo? Como que nós queremos julgar o mundo, irmãos? Podemos levar coisas de dentro da igreja para ser julgada pelo mundo. O mundo não consegue discernir as coisas que acontecem aqui dentro.
Mas aí Paulo está falando assim, ó, para com essa... Na verdade, na entrelinha, esmiuçando o que Paulo está dizendo, isso aí, para com picuinha, para com essas coisinhas aí que não vai trazer nenhum crescimento na fé. Se põe na posição, ó, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar coisas mínimas? O que Paulo está falando assim, se o mundo vai ser julgado por vocês, que são santos, são os eleitos, vocês se acham indignos de julgar coisas pequenas que acontecem dentro da igreja? É isso que Paulo está falando. Olha que profundo. Olha o verso 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Ó, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Irmão, nós vamos julgar os anjos, irmão. Nós vamos julgar os anjos. Claro que é os anjos caídos. Os anjos caídos, eles foram expulsos do céu, mas vai chegar ainda o julgamento deles. E nós estaremos junto com Cristo para julgar. Olha só a responsabilidade que foi dada. Hoje, os anjos, eles nos servem. Mas eles servem a cada um de nós sabendo, eles sabem que um dia nós seremos maior do que eles. Hoje eles são maiores do que nós, porque nós fomos feitos um pouquinho menor do que os anjos. Porque nós estamos presos a esse corpo. Mas quando nós tivermos o nosso corpo glorificado, depois do arrebatamento, que a igreja tiver o corpo glorificado, nós vamos julgar os anjos. É o que Paulo diz na carta de Coríntios, capítulo 6, que nós iremos julgar os anjos, nós iremos julgar o mundo. Paulo está descrevendo isso daí. Agora você imagina, anjo, ele é um ser espiritual, ele tem um espírito, ele tem uma alma, a alma é a pessoa, né, onde está a personalidade, as vontades, o querer. Só que ele não é onipresente, ele não é onisciente, porque onipresente, onisciente e onipotente, isso daí são os atributos de Deus, atributos que Deus não divide com ninguém, atributos de Deus. Só Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então os anjos não sabem. Então há momentos que Deus revela coisas na igreja que para os anjos também é surpresa. Agora imagina, eu gosto de viajar quando a gente está falando um pouco da palavra de Deus. Imagina quando Deus está criando todas as coisas. Aí, de repente, Deus fala assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Imagina a cabeça dos anjos. Os anjos falam, como que pode? O que ele vai criar agora é imagem e semelhança dele. Nem os anjos são imagem e semelhança de Deus. Mas agora Deus vai criar um ser, vai pegar a terra, vai moldar ali, vai fazer o bonequinho, vai soprar o fôlego de vida. Eles vão ficar impressionados. Como que pode estar criando alguém ali? Agora você imagina, muitas pessoas não sabem, mas Paulo diz que Jesus ele é o último Adão. Jesus ele é o último Adão, então nós temos uma referência. O que Jesus está fazendo era o que o primeiro Adão tinha que fazer. Então você imagina quando Adão ali ele está adormecendo, cai naquele profundo sono e é tirado uma mulher de dentro de Adão. Os anjos, eles estão contemplando toda a criação de Deus, eles estão vendo o que está acontecendo. E aí, quando Jesus está na cruz do Calvário, que ele é ferido na sua lateral, e dali sai água e sangue, eu tenho certeza que o mundo espiritual, os anjos entenderam. Os anjos entenderam e começaram a compreender. Olha, da mesma forma que aconteceu lá atrás, está acontecendo de novo. Ele está adormecido. Alguém vai sair de dentro dele. É quando nasce a igreja, do Calvário, através daquela ferida de Jesus, como foi com o primeiro Adão, agora acontece também com o último Adão. Glória a Deus por isso. Então nós vemos Deus ele trabalhando no Antigo Testamento. No Antigo Testamento ele se revela como Yud-Heh-Vav-Heh, né? Ou Jeová. Para Moisés ele fala, eu sou o que sou, né? Na aula anterior nós vimos os nomes de Deus, né? Elohim, El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Tzidkenu. Nós vemos todos esses nomes na aula passada. Então ele se manifesta. Eu queria ler aqui Hebreus capítulo 2, para nós já caminharmos aí para encerrar, né? Para não ficar muito longo também essa aula. Hebreus capítulo 2. Tem algo interessante, Hebreus capítulo 2, verso de número 5. Deixa eu ver que horas que é. Hebreus capítulo 2, verso de número 5. Tem algo interessante aí. Hebreus capítulo 2, verso 5.
Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: quem é o homem para que dele se lembre? Ou o filho do homem para que o visite? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Ao verso 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão e da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Olha que tremendo. Aqui ele está falando que os anjos coroaram Jesus. Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos, falando de Jesus o homem, né, no verso de número 9, e falando aqui que foi determinado para ele morrer a nossa morte. Então, você imagina naquele momento da tentação. No momento da tentação, Jesus está no deserto ali, Mateus capítulo 4, se não me falha a memória, e passando-se o período do jejum ali, que 40 dias que Jesus ele jejuou. Aí os anjos, a Bíblia diz que quando terminou o período de jejum, os anjos foram lá servir a Jesus. E a gente acabou de ler, esse Jesus que foi feito menor do que os anjos. Por quê? Falando de Jesus o homem. Você imagina os anjos naquele momento falando assim, nós somos maior do que ele, mas nós vamos servir. Aqui já está um grande ensinamento, porque tem muita gente que acha que porque tem título, é grande, não pode servir. Mas aqui está o ensinamento. Os anjos serviram Jesus quando Jesus ainda estava no seu ministério terreno. Jesus, sendo filho de Deus, ele veio para servir, não para ser servido. Nós vemos Jesus lavando os pés dos discípulos. Então aqui tem um ensinamento profundo, tremendo. Então você imagina os anjos servindo a Jesus. Quer ver? Tem até aquele desenho, o desenho do Batman, né? Os pais do Batman, ele morre, e aí tem um mordomo. O mordomo começa a cuidar do Batman, né? Então, no momento em que o mordomo está cuidando, ele é uma criança. Ainda que ele é herdeiro de tudo, mas naquele momento, quem é maior é o mordomo, e não o Batman em si. Mas ele sabe que vai chegar um dia que o Batman vai crescer e ele vai se tornar o dono de tudo. Isso aqui é só uma forma para a gente poder entender. É o que acontece hoje. Hoje os anjos estão nos servindo. Eles são maior do que nós hoje. Mas ele sabe que chegará um dia em que nós seremos maior do que ele, a ponto da gente julgar os anjos, né? Os anjos caídos, porque os anjos caídos serão julgados por nós. Agora você imagina, Jesus está lá no Calvário, e no Calvário não, Jesus está depois da tentação, e os anjos vão servir a Jesus. Depois da morte na cruz, o que acontece? Jesus ele é coroado com glória, e a Bíblia diz, né? Apocalipse capítulo 3, verso 11, eis que venho cedo, né? Guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Porque nós também seremos coroados. Então, se a gente permanecer firme, nós também seremos coroados. Então, nós vemos aí a Bíblia caminhando e toda vez que a gente vê os textos da Bíblia, ela vai sempre estar em harmonia e nos mostrando o que nós precisamos saber. Então, teontologia, estudo sobre a pessoa de Deus, especificamente Deus Pai, né? Então, nós vemos que é um Deus, há uma unidade, é um Deus único, mas que também traz esse conceito de trindade, 3 pessoas distintas. Não tem como nós falarmos que Jesus não é Deus. Um texto aí um texto áureo que a gente tem, um texto muito poderoso, é o João capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Não tem como, está falando de Jesus. Então está falando no princípio que no princípio era o verbo. Então nós vemos Deus na obra da criação. O verbo, a palavra que sai da boca de Deus era Cristo, só que naquele momento o mistério oculto. Então nós vemos o Pai, nós vemos o Filho. E o Espírito Santo que pairava sobre a face das águas. Então o Espírito Santo estava pairando enquanto a palavra era liberada e ia criando todas as coisas, e Deus arquitetando, né? Todo aquele projeto da criação. Então, nós vemos aí
toda a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando em uma harmonia. Não tem como falar, até porque um não é maior do que o outro, né? E os três são iguais, os três consistem numa única pessoa, mas são três personalidades, são três pessoas que habitam no mesmo Espírito. Então nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando nós entrarmos aí na Cristologia, nós vamos falar um pouco mais sobre Cristo, vai trazer um pouco mais de luz para essa palavrinha Trindade. Quando nós falarmos sobre a doutrina do Espírito Santo, vai trazer um pouco mais de luz sobre essa Trindade. Quando João Batista, ele vai batizar Jesus, o que acontece? O céu está aberto e uma voz do céu diz assim: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. E o Espírito Santo desce como pomba, forma corpórea de pomba, e pousa sobre Jesus. Nós vemos ali a Trindade. Nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, isso não tem como negar. Então, dentro dessa aula de hoje, a quarta aula, nós temos aí todo esse desenrolar. Então, nós falamos sobre três temas: a unidade de Deus, né? A unidade de Deus nós vemos no Gênesis capítulo 1, verso 1, 2 e 3, nós vemos em João capítulo 1, e aí nós vemos no batismo de Jesus também, quando aparece o Pai falando, esse é o meu filho amado, a ele ouvi, e nós vemos lá o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba. Então são três pessoas distintas, mas essas três pessoas são iguais. Conceito da Trindade. Então nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso não tem como negar. Ainda que a palavra Trindade não está específica, clara, explícita na Bíblia, mas quando a gente vê, né, Deus criando, o Verbo trazendo existência e o Espírito Santo pairando, né, e ali a palavra pairar dá um entender de uma galinha chocando os ovos. Aí nós entendemos um pouco mais do Salmo 91, né? O Salmo 91 fala muito disso, debaixo das asas, né? Quando você está debaixo das asas de Deus, o inimigo não pode tocar. Então vem aquela expressão: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Porque ele está protegendo. Quando fala que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, traz essa palavra pairar, ela traz essa experiência da galinha chocando o ovo. E quando a galinha está chocando o ovo, ela está guardando algo que é precioso. Então o Espírito Santo pairando sobre a face das águas, ele está guardando algo que é precioso. Então nós vemos aí, né, os três trabalhando aí na criação. Falamos aí sobre alguns conceitos que existem nos dias de hoje: teísmo, deísmo, ateísmo, gnosticismo, agnosticismo, monoteísmo, politeísmo e onicismo, né? E aí nós falamos um pouquinho o que cada um pensa referente a isso. No capítulo 1, ao nascimento de Jesus, todos eles conheciam um só Deus, por isso que há aquela rejeição para Jesus. Como que Deus fala que existe um só Deus e agora aparece alguém dizendo: eu sou o Filho de Deus? Então, por isso que tem aquele ataque dos fariseus, né, contra Jesus, os sacerdotes também, contra Jesus, ali não querendo aceitar a pessoa de Jesus, porque Jesus, ele agora se iguala à pessoa de Deus, só que eles não compreendem a causa da salvação. E a Bíblia diz, Paulo diz em Romanos, que o próprio Deus endureceu o coração dos judeus. Por quê? Porque para os judeus precisa ainda se cumprir as 70 semanas de Daniel, né, que são tempos determinados para o seu povo. Então, enquanto não completar aquelas 70 semanas, não tem como Deus deixar com que eles venham compreender o ministério de Jesus. Por quê? Para se cumprir as 70 semanas, a igreja será arrebatada da terra, vai completar a última semana de Daniel, e aí os judeus vão entrar em cena. Por isso Deus endureceu o coração dos judeus, matando Jesus, ele morrendo da cruz do Calvário, trazendo salvação para todos os gentios. Ali deu-se o início, né, o período da graça. E o período da graça é onde a igreja, Deus está tratando com a igreja. Vai chegar um momento que Deus vai parar de tratar com a igreja e Deus vai voltar a tratar com Israel. Quando Deus voltar a tratar com Israel, aí nós vamos ver se cumprindo. Igreja, noiva de Cristo, e Israel, a noiva de Deus. E o Espírito Santo é o amigo do noivo que apresenta a noiva para o filho. Amém? Tem alguma dúvida aí, nosso irmão Hilber? Muita coisa, né?
Não, graças a Deus que fica assim também salvo, né? Depois a gente pode ir lá olhar. Não tem como. De Deus, isso. A Trindade a gente vê bem claro aí no processo da criação, né? E aí, enquanto você estava falando, eu estava lembrando do livro de João, capítulo 1, né, do verbo. Era o princípio, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, eu lembrei que era Jesus no princípio com Deus. Exatamente. E não tem como negar, né? Não tem como. Sabe, essa trindade, essa personalidade do Deus Todo-Poderoso, que são três, né? 3 em 1. Porque quando a gente fala do homem, quer ver? Isso aqui é uma das formas mais simples para a gente poder entender. Depois a gente vai esmiuçar isso aqui. Quando a gente começar a falar sobre armatiologia, né? Harmatiologia, que é a doutrina do pecado. Ó, o homem, ele é assim, ó. Ele é corpo, alma e o espírito. Aqui o espírito humano. Agora Deus é assim. Aqui é o Pai, aqui é o Filho e aqui é o Espírito Santo. Então é um espírito com 3 almas. Aqui nós somos a alma é o que nós somos. O ser que nós somos a alma. Nós estamos dentro de um corpo e nós possuímos um espírito. Quando nós aceitamos a Deus, o Espírito de Deus ele vem habitar dentro do nosso espírito. Então o Espírito Santo ele vem habitar dentro do nosso espírito. Aí a nossa alma, ela precisa ser transformada. Tiago fala que a nossa alma é transformada por intermédio da palavra. Então, uma pessoa que não gosta da palavra, essa pessoa aqui, ela não está tendo a sua alma transformada. Por que hoje tem tanto escândalo no meio cristão? Porque são pessoas que aceitaram Jesus, viver algumas experiências, alguns benefícios do Espírito Santo, como os dons, porque o Espírito Santo, ele traz os dons. Nós temos os dons todos dentro de nós. Nós precisamos orar a Deus para Deus manifestar o dom que é a necessidade da igreja, que seja melhor para o uso da igreja. Só que quando a alma passa pelo processo de transformação, aí daqui saem os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito. Porque os frutos do Espírito vai determinar que essa alma está preparada para encontrar com Jesus. Porque aí vem o domínio próprio, mansidão, benevolência, amor. Então, o fruto do Espírito é produzido na alma. Os dons é através do Espírito. Então, tem muita gente que se contenta só com os dons. A pessoa se contenta só com os dons. E ela esquece de manifestar o fruto do Espírito. Porque o fruto é manifestado na alma. E isso reflete no corpo. Tem uma aula nossa, o chamado de Abraão. Eu falo sobre imagem e semelhança, que é Deus restaurando a imagem e a semelhança. Então, a alma ela precisa ser tratada. E ela só é tratada através da palavra. E o diabo ele faz de tudo para que a alma não seja tratada, porque o espírito, tanto do ímpio como do crente, quando a pessoa morre, o espírito volta para Deus. Por isso que a Bíblia diz, o corpo volta para a terra, para o pó, o espírito volta para Deus. Só que o que segue juízo é a alma. A alma é o que nós somos. Então, a alma que pecar, essa morrerá. A alma segue juízo. Então, a alma do justo vai para o céu, vai para o paraíso. E a alma do ímpio vai para o inferno. Então nós temos aquela história de Lázaro e o rico. Né? O rico, ele não temia Deus. Ele morreu, os demônios levou a alma dele para o abismo. E Lázaro, quando ele morre, os anjos vêm, pegam a alma dele e levam para o seio de Abraão. Depois da morte de Jesus, o seio de Abraão mudou de lugar, o seio de Abraão não é mais embaixo, o seio de Abraão agora é lá em cima, é no paraíso, aonde Paulo ele vai e ele entra no terceiro céu, aí ele tem um contato lá, ele vê o paraíso. Então ele vê o seio de Abraão. Então nós precisamos ser tratados aqui na alma. Os dons é bom? Claro que é bom. Através dos dons é que as pessoas se convertem. Provérbios 29:18 diz que quando falta a profecia o povo se corrompe.
Por isso que do Antigo Testamento para o Novo Testamento, aquele período ali de 400 anos que Deus não fala, o povo se corrompeu. Nasce ali os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes, que distanciaram o povo de Deus. Aí nós temos ali toda uma problemática que aconteceu. Mas quando a gente entende que os dons, ele é necessário, mas é o fruto do Espírito que diz se você vai para o céu ou não. É bênção, né? E Deus, um Espírito com 3 almas. Vamos orar? Vamos encerrar por aqui. Que Deus possa abençoar os irmãos que estão acompanhando aí online, né? Que os irmãos possam crescer na graça e no conhecimento, que Deus possa dar entendimento, colocar mais luz aí no coração dos irmãos. E se os irmãos tiverem alguma dúvida, pode depois mandar mensagem lá e a gente vai tirando aí as dúvidas. Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu vou estar agora encerrando, né, essa live em nome de Jesus.